O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Podemos nos acomodar. Durante este ano, algumas semanas atrás, nós já refletimos durante uma liturgia dominical sobre o perigo das riquezas. Quero fazer vocês se recordarem que eu disse bem, Jesus não estava recriminando a riqueza, ele estava alertando sobre o perigo da riqueza. É um perigo que todos nós corremos. Hoje retoma-se de novo este tema no Evangelho de São Lucas, especialmente. Jesus está falando especialmente àqueles que já deixaram tudo por causa dele, porque nós já ouvimos alguns domingos atrás também, Jesus tem que renunciar a tudo. São as exigências do segmento. Então, ou eu sirvo a Deus ou eu não o sirvo, não tem outra escolha. E aqui Jesus vai colocando uma série de situações que podem nos impedir de servir a Deus verdadeiramente. Uma delas é o Deus Mamona, o dinheiro, é a tradução original, né? Não podeis servir a Deus, ao Deus verdadeiro e ao Deus Mamona, que é o dinheiro. Tal é, até hoje, né? Até hoje, não é um tema muito difícil de se compreender. A gente sabe o problema do dinheiro, do nosso relacionamento, das nossas relações com bens materiais, especialmente com o dinheiro. Ainda é uma grande tentação. Então, para nós colocarmos depois na ponta do lápis o que Jesus está querendo ensinar para nós, lembremos, não é? Que nós precisamos viver neste mundo
Antes de eu dizer isso, vamos já levar como premissa que Jesus não está elogiando a desonestidade do administrador, mas a esperteza dele, esperteza que de vez em quando a gente esconde no bolso quando se trata das coisas de Deus. Quando se trata do nosso interesse, a gente se desdobra. Quando se trata do outro ou das coisas de Deus, a gente não se esforça tanto. É isso que Jesus é isso que está em discussão parabolicamente nesta parábola da administração daquele homem infiel e desonesto, tá? Só para a gente ter essas ideias bem claras, para a gente poder então fazer um caminho. Então a gente está no mundo, só que nesse mundo temos que ser espertos nos atos de fé, porque do resto eu sei que vocês são, todos somos. É um instinto humano e natural. Agora, eu preciso ser esperto também no que diz respeito à matéria da minha fé, não posso deixar isso de lado. Em contrapartida, temos aí o assunto da riqueza. É uma tentação, continua sendo uma tentação muito forte, principalmente quando a riqueza, o dinheiro se torna um ídolo na vida das pessoas. E o que é o ídolo? Aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, é o ídolo. Eu sou idólatra quando eu ponho alguma coisa no lugar de Deus, eu tiro Deus e ponho alguma coisa. Temos correr o risco de colocar o dinheiro e os bens materiais, é um perigo, é uma tentação do nosso tempo. A questão do dinheiro hoje pode se tornar uma dependência, né? Tem gente que trabalha, vive trabalhando e parece que está sempre cansado, sempre trabalhando, não consegue nada, não é feliz, não goza do trabalho, não vê o fruto do trabalho, né? Vira uma dependência. Tem aqueles que vivem também em função de ganhar alguma coisa. Tudo passa a ter um preço. A dependência é tão grande que até as próprias pessoas passam a ser um cifrão. Qual vantagem eu tiro desse ou daquele relacionamento, dessa ou daquela amizade, né? Tudo passa a ter um cifrão na frente. O problema também que nos leva hoje o mundo é o mau uso do possuir. Às vezes a gente vai crescendo nessa ganância e a gente acaba não querendo apenas possuir coisas materiais. Esse mal se desdobra quando eu passo a não me relacionar bem com as pessoas, eu quero possuí-las, exercer poder sobre elas. Eu não estou preocupado se ela está bem, se ela está feliz, eu não escuto, eu não ouço. Quer dizer, eu sou o centro do mundo, tudo gira ao meu redor, eu monto a minha cabeça, fico no meu orgulho, na montanha do meu orgulho, todo mundo é que tem que ir até mim e os outros me sirvam. Isso quando a gente não cai no desdobramento ainda pior, de a gente não ter mais uma autorreflexão, né? A gente começa a pensar, mas eu sou tão bom, eu sou tão perfeito. Não consegue nem olhar no espelho mais, né? Não tem um espelho para olhar, porque a gente pode cair, é um desdobramento, a coisa vai indo de tal modo, vai crescendo de tal modo, isso acaba atingindo as pessoas. Eu me relaciono com o outro somente numa questão de posse, e não de amor, de verdade, de comunhão, né, de partilha. São perigos, hein? São todos os perigos que todos nós corremos, todos nós. Então o nosso valor está naquilo que somos, naquilo que Deus nos fez, né? O valor está porque temos valor porque nós somos filhos de Deus. Esse é o meu valor, esse é o teu valor. Somos pessoas, somos seres humanos, nos relacionamos. O valor está no quanto a gente ama, no quanto somos capazes de partilhar a vida e o que a gente tem.
E eu já brinquei com vocês tantas vezes, né? Tem gente que não partilha nem o potinho de margarina que está lá cheirando azedo no armário, né? Então toma posse daquele tapoer com aquela tampa queimada, né? E fica brigando que você não devolveu o pote de sorvete que levou embora alguma coisa, né? Pega, e a sacolinha do supermercado atrás da porta, então? A gente vai fazendo os tesouros da gente, né? Nós vamos nos tornando acumuladores de coisas para sentir que a gente tem alguma coisa e a gente tem poder. E vai entulhando, e vai entulhando, e vai entulhando, e a gente briga depois por causa de migalhas. Qual é o remédio? São Lucas, tanto no Evangelho quanto nos Atos principalmente nos Atos dos Apóstolos, né? O povo ali, das primeiras comunidades, elas não tinham necessidade, partilhavam tudo. O coração aberto à partilha, o remédio contra a avareza, contra o mal hoje, do mau uso dos nossos bens materiais, né? Então hoje ter muita afeição aos bens materiais pode obstruir a nossa salvação. É um perigo, hein? Pode ser um problema. Não vai desapegar do que você tem, né? Podíamos lembrar aqui, é emblemática aquela passagem de um outro evangelho, quando Jesus chama seguidores, e lá se encontra com um jovem rico. O que eu tenho que fazer para te seguir, para ganhar o céu? Vende tudo e me segue. E diz o evangelho que o jovem voltou triste para casa, porque ele tinha muitos bens, e nós não sabemos o que ele fez, se ele seguiu ou não seguiu. Dá a entender que ele não seguiu Jesus, né? Dá a entender que ele fez uma escolha pelo que é material e não pelo que é divino. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio, no ter, no possuir, saber usar, sem que isso tome o lugar de Deus na vida da gente e impeça a gente de viver bem, de socorrer quem precisa. Olhando o Evangelho, nós temos aí esses dois grandes personagens, esse homem que entrega seus bens para um econômico, um administrador, muito esperto, mas ladrão. Roubava, e roubou até o fim, né? Até para acertar a própria vida, ele continuou roubando. Sabe que a gente não sabe aqui no Evangelho, apesar de ter sempre roubado, ter sido infiel, que deve ter sido a pior coisa, né? Acho que a pior situação não foi os bens que esse homem perdeu, mas a falta a confiança que ele não tem mais na pessoa que ele sempre confiou. Eu acho que é pior, foi traído. Ele entregou tudo, ele confiou no seu econômico, seu administrador, e ele o traiu. Acho que é pior do que o roubo, né? A traição é pior, eu acho, para mim. Que os bens materiais a gente recupera, né? Agora, recuperar a confiança nas pessoas, vai muito tempo. Isso quando a gente consegue refazer a imagem que a gente tinha de certas pessoas quando a gente perde a confiança nelas, né? Ele foi um ladrão, foi infiel, má administrador, roubou, fez cachorrada no final para acertar a vida, tentar acertar a vida, continuou no erro, mas o Evangelho não fala se deu certo a tramóia dele. O Evangelho não fala se ele teve êxito no final, não fala. Não fala nada, silêncio absoluto. Ele fez lá, olha, muda aqui, muda lá, escreve isso, escreve aquilo, continuou fazendo, mas não deu. O Evangelho não garante que ele conseguiu acertar a vida dele fazendo o que ele fez, porque ele continuou no erro, né? Talvez tivesse sido muito mais bonito que ele tivesse admitido diante do patrão: perdão, eu roubei, eu vou trabalhar e a gente vai acertar as contas. Teria sido mais bonito, teria sido evangélico, né? Mas não foi a capacidade dele não permitiu. Estava obscurecido pela ganância, pelo ter, pelo possuir, pelo roubar também, né? As ações presentes, não sabemos se as ações do presente garantiram algum sucesso para ele, né? Mas foram as ações dele que ainda mais o condenaram,
Porque se o dono, o homem já tinha escutado falar alguma coisa, agora ele tinha certeza, né? Olha, estão dizendo que você não administrou bem, presta contas. Agora o patrão tem certeza, não, você estava roubando mesmo, porque agora está aqui, ó. Ele acabou se condenando, né? Se perdeu no caminho, se condenou ainda mais. Então, lembramos, vou voltar ao conceito do início. Jesus não está elogiando a falta de vergonha na cara desse administrador. Só está lembrando, olha, você foi esperto, hein? Mas Jesus emenda que, olha, por que vocês, filhos da luz, não são espertos também quando se trata de Deus, do Evangelho, das coisas que dizem respeito à fé? E por que vocês não são espertos também para ganhar e alcançar as coisas do alto, as coisas de Deus? Pergunta que fica para todos nós. Por que quando se trata de Deus a gente arruma desculpa? A gente tem preguiça, a gente não se esforça, a gente joga para o outro. Por quê? E é para Ele que a gente vai prestar contas, hein? É para Ele que a gente vai prestar contas, não para os outros, não é para mim, nem é para Deus, né? Quando se trata das coisas dEle. A riqueza não garante para a gente felicidade permanente, vocês sabem disso, né? Só Deus nos faz feliz. Quem te faz feliz? Tem tanta gente buscando felicidade hoje, né? O mundo quer felicidade, todo mundo, eu também. Mas que vai dar felicidade para você? São as coisas que a gente consegue comprar? São só elas os motivos da sua felicidade? O carro, a casa, a roupa, o sapato, sei lá o que. É só isso que te dá felicidade? Porque isso passa, né? Rasga, estraga, quebra, fica velho. Não é isso que garante a felicidade da gente, é Deus que garante a felicidade da gente, porque depois em Deus a gente encontra pessoas que garantem também felicidade para nós, né? Vai se criando, né? Se tecendo. Em Deus tecemos relações que realmente fazem a diferença na vida da gente. Que o Espírito Santo e a intercessão hoje amorosa de Nossa Senhora garanta para nós que o nosso coração seja livre dos perigos das coisas materiais, e que o Espírito Santo nos ensine a sermos espertos também, abertos às coisas boas, que nos colocam no serviço de Deus, no seu segmento, na sua sequela, para que sejamos discípulos desse tempo, testemunhas desse Evangelho. Creio